Bom, o mês começou e ele vai ficar ainda mais cor-de-rosa para as bonitinhas se cuidarem impecavelmente em relação à sua saúde. Nós vamos agora falar sobre o câncer de mama, que é mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, respondendo por cerca de 28% dos casos novos a cada ano. Quer dizer, relativamente raro antes dos 35, foi o que eu ouvi falar, eu sou leigo, né? Acima dessa idade, a sua incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. Nós vamos receber agora uma jornalista que superou a doença e também a oncologista que fala mais sobre o tema. Boa noite, a Daniela Zupo e a doutora Juliana Pimenta. Obrigado por terem vindo. Boa noite, obrigada pelo convite, Rony. Insuportavelmente lindas. Obrigado por terem vindo, viu? Obrigada a você. Bom, antes de qualquer coisa, minha família é de médicos, exceção feita ao meu pai, os meus tios todos são. E eu ouvi uma vez, meu avô, médico, eu ouvi uma vez o seguinte: como uma doença que foi descoberta no século XVIII, até hoje, é esta desgraça, não tem outro tipo de adjetivação para essa doença miserável. E a gente não chega a uma cura, gente. Grande mistério, né? Não, é um mistério, de fato, isso, né? Bom, começamos com a doutora Juliana, porque para nosso papo ela vai explicar para a gente quais são os tipos de câncer de mama e as curas eventuais. Então, nós temos, na verdade, em termos de tipos histológicos, né, alguns tipos principais seriam o carcinoma ductal invasivo e o carcinoma lobular invasivo. Mas, assim, a princípio, o mais importante hoje em dia da gente saber em termos de tipo de câncer de mama são os dados da imunohistoquímica, né? É uma análise que a gente faz, que o patologista faz. E hoje em dia a gente divide os tumores de mama, os cânceres de mama, em tumor triplo negativo, tumor receptor hormonal positivo e o tumor HER2 positivo. Né? Esse tipo de classificação é muito importante para a gente definir o tratamento, porque são tumores diferentes. Com agressividade, inclusive, com agressividade diferente, exatamente. Tem como você detectar fora mamografia de uma forma, de fato, correta? Então, em termos dos exames de check-up, né, os exames para fazer um diagnóstico precoce, a mamografia realmente é o exame recomendado. Tá. Tem outros exames que podem ajudar se a gente tem alguma dúvida ou se eventualmente a mamografia não está deixando muito claro. Muito nítida, tá. A gente pode fazer ultrassom de mamas também para ajudar e a ressonância também de mamas, eventualmente o mastologista ou ginecologista podem solicitar esses exames. Mas a recomendação em termos de exame de check-up é a mamografia, né, para o câncer de mama. Mas uma coisa que eu gostaria de lembrar também, gente, para as mulheres, não é apenas a mamografia, que é um exame de check-up que é necessário. A gente tem também colonoscopia a partir dos 50 anos para prevenir câncer de intestino e também o Papa Nicolau para prevenir o câncer de colo de útero. Né? A gente fala muito da mamografia, mas a gente não pode esquecer desses outros exames. A gente está falando de radiologia, mas a gente não fala dessa história do toque. Isso funciona mesmo? O toque, hoje em dia, a recomendação é que se você estiver confortável para fazer, você pode fazer, né? Mas não existe uma técnica, não conseguiu se provar por estudos de que tem uma técnica que poderia substituir, por exemplo, a mamografia. Não tem. A mamografia realmente é um exame essencial e a consulta médica, né? Fazer um check-up e conversar com os médicos. Porque às vezes o autoexame leva a mamografia. No meu caso foi assim, né? Foi me tocando que eu percebi que tinha alguma coisa e imediatamente fiz a mamografia. Dani, você superou a doença. Graças a Deus. Linda, insuportavelmente bonita, cheia de brilhos. Mas eu vou dizer uma coisa, Daniela, eu falei com um amigo meu que teve esse diagnóstico, né, de câncer. Ele disse que a pior coisa é a notícia do diagnóstico. É quando você tem o primeiro impacto e que para absorver isso é como se fosse um soco. E você, para absorver esse soco, demora um pouco. Foi assim contigo? Como é que você encontrou força para receber essa história do diagnóstico? Rony, a imagem que ficou para mim desse primeiro momento eu chamo de bolada nas costas. Tá. Que é a sensação de que quando você está olhando para o outro lado, né, sua vida está ali,
tudo correndo normalmente, você trabalha, você tem uma família, né? Você acorda todo dia, vai para o trabalho, volta, enfim. E aí você está olhando na outra direção e você leva aquela bolada nas costas, né? No sentido de que acho que ninguém está preparado para esse diagnóstico, assim. Mesmo quem venha de um histórico familiar, né, onde haja casos de câncer, não era o meu caso. Então foi uma tremenda bolada nas costas, né? E num primeiro momento eu acho que você fica sob um impacto e em estado de choque. Eu acho que é a melhor maneira de definir isso. Mas logo depois você precisa começar o tratamento, você precisa encarar essa situação. Então eu acho que é um sentimento de como se a vida estivesse te traindo, né? Você acha que aquilo não tinha que acontecer com você e aí de repente você percebe que tem milhões de pessoas no mundo inteiro recebendo esse diagnóstico também. Então, e sendo curadas. E sendo curadas. Então é a hora de se concentrar na cura e no tratamento, né? Você, inclusive, criou um web-série, né? Web-série. Que você foi ovacionado, inclusive, né? E acabou virando o livro que você trouxe, inclusive. Está autografado para mim aí, eu vou mostrar o livro. Amanhã, hoje é ontem. Tem uma história bonita por trás desse título. Você pretendeu com essa... Eu tatuei no braço, inclusive. Essa é uma frase da minha filha, quando ela tinha 5 anos de idade. Quando eu recebi o diagnóstico, ela tinha 9. Eu me lembrei dessa pergunta que ela me fez e que eu acabei transformando em afirmação. Qual foi a pergunta? Mamãe, amanhã, hoje é ontem? Ela estava chegando da escola naquela idade em que as crianças estão aprendendo sobre os tempos, presente, passado, futuro. E aí ela chegou em casa e falou, mamãe, amanhã, hoje é ontem? Eu falei, como assim? Que é incrível, né? Profundo, altamente filosófico e muito simples, né? E aí eu tive que pensar um pouquinho e respondi, Maria, amanhã, hoje é ontem. E aquilo ficou na minha memória afetiva. Anos depois, quando eu recebi o diagnóstico, quando eu resolvi fazer a websérie, quando eu resolvi escrever o livro, eu sabia que essa frase era a frase que ia dar nome a tudo, porque ela, além de Vida Maria, que foi o meu grande farol nessa travessia, né? Ela sintetiza tudo que eu queria dizer, né? É um trechinho da websérie, né? Difícil, mas que pode. Não é. E eu percebi que ela sintetiza tudo que eu quero dizer. Quer dizer, amanhã, hoje é ontem, significa que tudo vai passar. Claro. Né? E eu acho que esse é um sentimento muito importante para quem encara. Isso foi eu na TV, apresentando um programa de televisão. Quando eu recebi o diagnóstico, essa era eu. Olha, Ferreira Goulart. Gente. Eu apresentava um programa diário na TV. Zé, meu querido amigo. E aí, obviamente, Tomi Otaki. Você é insuportável, Dani. E ainda tem uma filha com o nome Maria, que eu acho linda esse nome. Agora, doutora Juliana, é verdade que o estilo de vida pode influenciar no aparecimento da sua doença? Eu ouvi dizer, é verdade ou é mito? Não, é verdade, é verdade. Na verdade, assim, a gente tem os fatores genéticos que podem estar associados ao aparecimento do câncer, inclusive o câncer de mama, que foi muito para a mídia a história da Angelina Jolie, né, o BRCA1 e 2, sim. Mas isso é responsável por uma parte pequena dos tumores de mama e outros tipos de tumores. A maior parte dos cânceres vem de fatores realmente ambientais, que a gente chama. Então, o estilo de vida tem um impacto? Tem um impacto. Então, a recomendação: uma alimentação saudável, atividade física, isso tem impacto tanto para prevenir o aparecimento do câncer, quanto mulheres que já tiveram câncer de mama também têm a indicação de manter uma dieta saudável, né, e praticar atividade física, porque isso diminui a chance do tumor voltar. Essa história da genética, isso de fato tem um peso muito grande, né? Eu conheço uma família inteira de meninas, foram todas embora. Todas, eram 5. Foi a mãe e as 5 filhas. Sim. Geralmente, quando você tem uma história familiar muito importante, então, assim, tem alguns critérios para a gente pensar que pode ter uma síndrome hereditária associada ao câncer. Tá. Né? Por exemplo, no câncer de mama, mulheres abaixo dos 45 anos, mulheres com subtipo triplo negativo abaixo dos 60 anos, mulheres com uma história familiar muito rica de câncer. Então, essa história que você está me falando faz a gente pensar que realmente a gente poderia ter alguma síndrome hereditária que poderia facilitar os tumores. Né? Então, nesse caso, geralmente a gente recomenda uma avaliação de um oncogeneticista para avaliar
a possibilidade de vir a ter realmente uma síndrome hereditária que associa o aparecimento de cânceres. Né? Foi o que aconteceu com a Angelina Jolie, por exemplo, né? Que foi um exemplo bom que a gente tem hoje em dia, né? De um caso. A atitude dela foi correta? Sim. A gente discute isso com as pacientes que têm um BRCA 1 ou 2 mutado, tem indicação de avaliar ou adenectomia profilática ou ferectomia profilática, os dois, na maior parte das vezes, a gente discute isso, sim. Essa bonitinha aqui criou moda, ela raspou o cabelo. Antes de cair, ela raspou. Eu acompanhei essa história, porque a gente trabalha com comunicação e assim, é como fogo na palha, sabe? Com as coisas com a gente que trabalha com comunicação. E isso foi emblemático, foi muito bonito o que você fez, Dani. Eu não sei, porque é o medo de quem enfrenta essa doença. O cabelo vai cair com a químio. E você já raspou de uma vez, lançou moda e acabou. E aí é um rito de passagem, né? Poderoso, assim. Sim, né? sim. Então você tem medo que aquilo aconteça, ninguém fica feliz em ver os cabelos caindo, né? Lógico. Mas você tem a opção de esperar isso acontecer ou de, no meu caso, eu decidi antecipar essa dor, assim, né? Então eu fui no salão, raspei a cabeça e não avisei ninguém, assim, do salão que eu estava chegando, né? Então foi uma emoção, assim, as pessoas me conheciam da TV e de me arrumar para a TV e um dia eu chego e falo assim, olha, passa a máquina 2, né? E foi incrível, Rony, porque quando eu tinha muito medo, né? Eu trabalho com a minha imagem, né? Eu tinha muito medo desse momento, né? Acho que toda mulher tem, eu tinha também. Mas quando eu fiz isso, é como se eu tivesse atravessado um portal. Entendi. E aí eu senti que não era tão... Era doloroso, era difícil, mas é como se... eu chamo isso de beleza da dignidade, né? Assim, é correto isso. É você conseguir fazer aquilo e se olhar no espelho, né? E buscar uma outra beleza, né? Eu acho que isso é muito libertador, é muito transformador também, é muito poderoso. Bom, fazendo todos os exames, etc., tendo diagnóstico precoce e tudo, na sua visão, o que a gente pode, de fato, alcançar em termos de cura através de um tratamento? Na verdade, quanto antes a gente detecta o tumor, maior a chance de cura, né? Isso é fato. E essa é independente dos genótipos, sei lá, como se chama? Sim, dependem os subtipos, né? Eles têm uns que têm uma chance maior de cura, outros com chances menores, com certeza isso também é levado em conta, mas o tamanho do tumor, o comprometimento dos gânglios, né? Dos linfonodos axilares, tudo isso tem o impacto no prognóstico, na chance de você ficar curada da doença. Então, tá aí a importância realmente de fazer os exames de check-up direitinho, os exames de screening, né, para poder fazer um diagnóstico o mais precoce possível. Né? Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está enfrentando essa doença e com toda certeza está nos assistindo. Olha, eu acho que, antes de mais nada, aceite o diagnóstico. A negação vai te tirar uma força poderosa e um tempo precioso que você precisa para se dedicar à sua cura, ao seu tratamento. E aceite o diagnóstico e recuse os preconceitos. Eu fiz a websérie, eu escrevi esse livro propondo um olhar mais humanizado, mais sensível para esse diagnóstico de câncer. É uma experiência difícil, eu não minimizo a dor nem poderia, porque ela é minha, mas eu acho que a gente pode ver o potencial transformador de um diagnóstico desse, como qualquer experiência de uma situação limite, né? Você pode sair mais humano, mais forte, mais consciente da sua impermanência nesse mundo e muito mais grato por toda e qualquer alegria. Lindo. Liana, você, querida. Felizmente, a gente tem cada vez tratamentos mais efetivos, a gente está tendo grandes avanços nessa área, então... Felizmente, as chances de cura estão aumentando e naquelas pacientes que a gente não fala muito mais em cura, porque o tratamento já está já um pouco mais espalhado, mas a gente tem tratamentos cada vez mais efetivos e hoje em dia o câncer de mama, mesmo em quem já tem doença metastática, se tornou uma doença crônica. Então, estamos avançando, né, felizmente. E para as pessoas que não têm esse diagnóstico ainda, gostaria de lembrar que é importante fazer os exames de check-up, né, mamografia, colonoscopia, Papa Nicolau, né? É importante a gente fazer os exames de prevenção. Obrigado, Juliana.
Obrigado, Dani. Posso convidar para o lançamento do livro? Pode, quando vai ser? Quinta-feira, na Livraria da Vila, Alameda Lorena, Tá. a partir das 7h. Convido vocês todos e seu público maravilhoso. E se Você quiserem... viu a capa ali, não? Pois é, Mostra de amanhã novo. é o dia ontem. É, mãe? É. Aí, ó, que bonitinho. E esses são meus olhos, caso alguém não tenha percebido. Eu mesmo tive que olhar 2 vezes para a capa. E o site, quer dizer, os 8 episódios da websérie, todas as informações sobre o livro estão no website que é o amanhãhojeontem.com. Obrigado. Essa é a Daniela Zupo, jornalista. E essa bonitinha aqui, que eu estou comportado o tempo inteiro, não dá para acreditar que é uma oncologista? Não dá, né? Tão bonitinha. É integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer, é a doutora Juliana Pimenta, a quem eu agradeço muito. Se quiser deixar algum recado, você deixou todos, né? Na verdade, nós temos tem um livro, Vencer o Câncer, o livro Vencer o Câncer de Mama e Vencer o Câncer de Próstata, né? O Instituto Vencer o Câncer, a gente tem o site também, tem muitas informações. Quem quer ter mais informações sobre cânceres em geral e câncer de mama, nós estamos aí com várias informações nos livros e no site. Obrigado, querida. Obrigada.